Olha, tem boas notícias no caso do Lula no STF, em que o STF tá para julgar a suspeição, ou seja, a parcialidade do Sérgio Moro nos julgamentos do Lula. E esse processo pode anular todas as condenações do Lula. Tanto a condenação do Triplex, que foi feita pelo próprio Sérgio Moro, quanto a condenação do caso do sítio de Atibaia. Por quê? Porque o Moro foi juiz daquele caso por bom tempo. Inclusive, aquele caso nem deveria estar na comarca de Curitiba, na Lava Jato de Curitiba, porque ali em Curitiba só havia casos que tinham a ver com a Petrobras. E o caso do sítio de Atibaia não tinha nada a ver com a Petrobras. A Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro e o Dallagnol conversaram sobre isso. Eles sabiam que não tinha nenhum indício de que esse caso tinha a ver com a Petrobras, mas eles mentiram e puxaram o caso para Curitiba para poder perseguir o Lula. Então, tudo leva a crer que o STF vai votar pela suspeição do Moro. Mas esse processo está nas mãos do Gilmar Mendes. Essa votação, se o Sérgio Moro é parcial ou não, começou em 2018, logo que o Bolsonaro foi eleito, em dezembro de 2018, se eu não me engano. E aí o Fachin, o Fachin é nosso, amigo de Sérgio Moro e Dallagnol, ele votou a favor do Sérgio Moro e contra o Lula. A Carmen Lúcia, aquela que o Dallagnol e os procuradores de Curitiba chamam de frouxa, ela também votou a favor de Curitiba e do Sérgio Moro contra o Lula. Aí faltavam 3 votos, que era Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello. O voto do Celso de Mello é uma incógnita. E o Gilmar Mendes, que é um cara com muita paciência, ele sabendo disso, ele pediu vistas, ele não votou. Ele falou, não vou votar, vou pedir vistas. Vamos votar no momento mais oportuno. Só que aí veio a Vaza Jato, e aí o voto do Celso de Mello, porque sabe-se que o Gilmar Mendes vai votar contra a Lava Jato, sabe-se que o Lewandowski vai votar contra a Lava Jato, ou seja, a favor do Lula, mas o voto do Celso de Mello é uma incógnita. E o voto do Celso de Mello cada vez mais fica claro que é a favor do Lula. Só que o Celso de Mello se aposenta em novembro. O Celso de Mello vai se aposentar em novembro, é que começa a confusão, e aí é que eu vou explicar por que a situação do Lula está cada dia melhor. A situação está cada dia melhor. Lula 2022 é uma realidade. Muito possível que ele seja candidato, a não ser que ele não queira ou que alguma coisa mude muito, mas uma mudança muito brusca no cenário político. Mas tudo está caminhando para que Lula seja candidato em 2022. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Saiu na mídia que a defesa do Lula não está confiando muito no voto do Celso de Mello porque é uma incógnita. Thiago, confio no voto do Celso de Mello porque ele já deu todas as sinalizações possíveis, já sinalizou várias vezes que vai votar a favor do Lula e contra a Lava Jato. Tem quem diga na mídia o que eles usam para se basear nisso, de que a defesa do Lula não confia no voto do Celso de Mello, de que o Celso de Mello teve decisões tanto favoráveis quanto decisões contrárias à Lava Jato. Só que não, em um processo muito parecido com esse, o Celso de Mello votou contra a Lava Jato. E depois da Vaza Jato, as decisões do Celso de Mello mudaram muito. Geralmente, assim, quase todas foram contra a Lava Jato. É muito raro ele tomar uma decisão a favor. Então, é muito difícil que o Celso de Mello fosse votar contra o Lula. Só que o pessoal fala, mas o Gilmar Mendes não coloca isso na pauta. O Gilmar Mendes já falou que só vai colocar na pauta quando os julgamentos em plenário voltarem, ou seja, ele quer votar em pessoa, todos pessoalmente ali. Então, a gente não sabe quando acaba a pandemia, quando vai voltar isso. E o Celso de Mello tá para fazer uma nova cirurgia e talvez a aposentadoria dele, que vai ser em novembro, seja antes. E aí ele não vota. E acontece o quê? Celso de Mello saindo, primeira possibilidade. Fica um intervalo até o Bolsonaro escolher um novo ministro para o lugar dele, até o Senado aprovar. Muita gente não sabe mais quando alguém escolhe um ministro para o STF, é o Bolsonaro quem vai escolher. O Senado tem que aprovar, esse processo demora um tempo, mesmo depois que ele é aprovado pelo Senado, demora um pouco para ele ser empossado, depois de ser empossado também demora um pouco para que ele vá para uma das turmas. O STF tem 2 turmas, o STF tem 11 ministros, um é o presidente e os outros 5 ficam em turmas, primeira turma e segunda turma. E aí, cada uma com 5 ministros, aí eles fazem as votações. E aí o que acontece? O caso do Lula está na segunda turma, o Celso de Mello está na segunda turma. Celso de Mello saindo, quem entraria na segunda turma é o ministro indicado pelo Bolsonaro? Não. Quem entraria na segunda turma seria o decano, quem tem a opção, que é o Marco Aurélio de Mello. O Marco Aurélio de Mello, todas as decisões dele são contra a Lava Jato. O Marco Aurélio de Mello já fez várias críticas ao Sérgio Moro. O voto do Marco Aurélio de Mello seria um voto contra o Sérgio Moro e a favor do Lula, assim, é quase certo também. Então, mesmo o Bolsonaro indicando um novo ministro para o lugar do Celso de Mello, entrando o Marco Aurélio de Mello, se ele quiser, é a opção dele, entrar na segunda turma, o Lula se torna não inocentado, mas as condenações dele vão ser desfeitas, e aí ele se torna um homem inocente até que se prova o contrário de novo. Só que
nesse intervalo em que o Celso de Mello vai se aposentar e o Bolsonaro vai escolher alguém para a Suprema Corte no lugar dele, essa vaga na segunda turma fica mais ou menos 1 mês, 2 meses, ninguém. Até o Bolsonaro escolher alguém, até esse ser empossado, até escolher quem vai para a segunda turma, se é o Marco Aurélio de Mello, se ele não quer, se o indicado pelo Bolsonaro quer, se não quer, se vão sortear, o que vão fazer, fica vaga. Quando fica vaga, vão ter 4 ministros apenas na segunda turma, que é o Fachin, a Carmen Lúcia, chamada de frouxa pelo pessoal da Lava Jato, os dois já votaram. Falta o voto do Lewandowski e do Gilmar Mendes, que já adiantaram que vão votar para o Lula. Como só tem 4, fica um empate 2-2. Aí você fala, e o que acontece, Thiago? O empate beneficia o réu, que no caso é o Lula. Então o empate é do Lula e essa é a jogada mais certa para que o Lula consiga anular as condenações do Sérgio Moro, todas elas. Porque o STF, quando votar nesse caso, eles vão ter que votar assim, quais ações do Sérgio Moro nós vamos anular pelo fato dele ser parcial. Todas as ações? Algumas? Só o caso do Triplex? Só o caso do sítio de Atibaia? O caso do Triplex e parte do caso do sítio de Atibaia? Mas e os outros processos em que o Moro foi juiz, pelo menos em uma pequena parte do processo? Tem aquele do Instituto Lula e da Odebrecht. Vamos anular todo esse processo também, porque o Moro era o juiz no comecinho, ou não vamos? Vamos fazer o quê? O STF vai ter que discutir isso. Se tiverem apenas 4 ministros na segunda turma, o Lewandowski e o Gilmar Mendes já deram todos os sinais de que eles vão anular tudo. O Sérgio Moro tocou no processo, tem uma assinatura do Moro, tchau. Anular todos os processos do Lula voltariam ao começo. Aí demoraria um bom tempo para a Lava Jato conseguir dar um golpe junto com a segunda instância, principalmente a Lava Jato sob ataque do bolsonarismo, e aí por outros motivos, nada a ver com Lula, a Lava Jato conseguir dar um golpe para continuar perseguindo o Lula e para tirar o Lula da eleição. Fica muito, mas muito difícil para a Lava Jato, porque o verdadeiro adversário da Lava Jato hoje não é o Lula. A Lava Jato fez de tudo para tirar o Lula de 2018 para eleger um aliado, que era o Bolsonaro. Só que agora eles estão contra o Bolsonaro. O verdadeiro adversário da Lava Jato, assim, adversário mortal, o rival mortal é o Bolsonaro. Então tá, Lava Jato contra o Bolsonaro, eles estão se bicando. E aí tem que se lembrar de uma coisa. Isso tudo vai acontecer, o Gilmar Mendes está contra a Lava Jato, o Gilmar Mendes muito provavelmente vai colocar o processo do Lula em votação nesse meio tempo. Então entre novembro e dezembro, e aí dezembro tem recesso do judiciário, então entre novembro e janeiro vai ficar 1 mês e meio, 2 meses, com apenas 4 ministros na segunda turma, é aí que o Gilmar Mendes deve pautar para que seja uma vitória certa e garantida. Então, vamos para cima deles. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou! Esse é o nosso outdoor na Avenida Álvaro Calheiros, uma das principais da cidade de Maceió. Fora Bolsonaro, mostrando tudo. Do lado, por acaso, alguém colocou um outdoor com a bandeira do Brasil. Então, quem quiser ajudar a financiar, eu vou deixar o link na descrição e aí você ajuda a financiar para a gente colocar em várias cidades do Brasil.